Bom dia, irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar ao Senhor para darmos início ao nosso culto. Pai, nós nos colocamos, Pai, na Tua presença e queremos, Pai, com as nossas vidas, poder honrar o Senhor, glorificar, poder, Pai, com os nossos lábios, declarar que o Senhor é a razão, o motivo do nosso louvor e que o Senhor venha, Pai, falar as nossas vidas, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito nos incomodar a viver cada dia mais uma vida de intimidade com o Senhor. No nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Vamos orar com as palmas? És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, tua salvação tem alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, em todo tempo, em todo tempo te adorarei. Nos alegramos em ti, Senhor. Você pode cantar bem forte, te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós vamos fazer agora a leitura da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1.
do versículo 9 ao versículo 14. Nós vamos ver nesta mensagem de Deus a mensagem de que devemos viver uma vida digna, uma vida santa, uma vida aprovada diante dele, vivendo cada dia em Cristo. Então vamos ouvir aqui a palavra de Deus. Deus nos fala neste momento. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Glória a Deus pela sua palavra e pelo seu propósito maravilhoso em Cristo para as nossas vidas. Vamos orar e depois vamos continuar louvando o nosso Deus. Nós queremos agradecer ao nosso Deus pela vida do nosso irmão Lucas Melo, que no dia 13 vai completar mais um aniversário. Deus o abençoe, irmão Lucas, e que você continue crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória de Deus e para que você seja também participante desta glória. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós o louvamos, o adoramos e o exaltamos na pessoa de Cristo, nosso Salvador e Senhor, porque estamos aqui, Pai, prestando-te este culto. Que o Espírito Santo continue conduzindo a cada um de nós, que nossos sentimentos, vontade, ações sejam todas espirituais, todas, Pai, conduzidas pelo Espírito Santo. E assim, Senhor, o Senhor seja sempre glorificado em tudo na nossa vida, santificado em todo o nosso viver, e assim, Pai, o nosso viver seja tudo conforme a Tua vontade em Cristo, agradando-te e servindo-te com amor, com alegria. Abençoa o nosso irmão Lucas, muito obrigado por mais um ano de vida que o Senhor lhe concede nessa semana, que ele possa continuar contando os seus dias na Tua presença, sendo ensinado por Ti a viver com o coração sábio. Abençoa toda a sua família, todo o seu lar. No nome de Jesus aqui eu oro e somos agradecidos a Ti. Amém. Vamos continuar louvando o nome do nosso Deus e vamos cantar o hino 330, descansando no poder de Deus. Os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão dedicá-lo nesse instante. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando.
poder de Deus. Amém, irmãos? Como é bom podermos saber que temos um Deus que podemos descansar nos braços dele. Glórias ao nome do nosso Deus. E vamos continuar louvando o nome do nosso Senhor. Eu gostaria, que enquanto estivéssemos cantando essa canção, você pudesse estar cumprimentando o irmão que está do seu lado. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bem forte. Como estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória vale mais que mil. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que o dia com tua glória, que o dia com tua glória vale mais que eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver,
sumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, que um dia com tua glória vale mais que mil. Verdadeiramente estar aos teus pés e que possamos, Pai, ouvir a sua voz, ser atraídos por ela, Pai, como uma ovelha, Pai, que ouve a voz do seu pastor. Senhor, nós nesta manhã nos colocamos aos teus pés, à sua disposição, Pai, mas que o Senhor venha fazer em nós aquilo que o Senhor quer, Pai, e que essa igreja, Pai, venha todos os dias, Pai, continuamente pregar a tua palavra, levar o teu evangelho, que nós, Pai, tenhamos ouvidos bons nessa manhã, para a semente que será lançada, Pai, e que nós possamos, Pai, acolhê-la e ser terra boa, e que o teu Santo Espírito, Pai, possa ministrar poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus que oramos. Amém. Você pode se sentar. Um dia na tua presença vale mais do que 1000. Interessante que nós poderíamos pensar sobre esse versículo da palavra de Deus, que bastaria eu estar na presença dele. Sim, é a presença de Deus que faz com que a nossa vida seja rica e abençoada. Mas acontece que esse versículo ele traz um outro contexto. Um dia nos teus átrios, valem mais do que 1000. O que seriam os átrios do Senhor? É que no templo em Jerusalém, somente os sacerdotes entravam no templo. E no outro compartimento, que era o Santo dos Santos, somente o Supremo Sacerdote. Então, por isso ele diz o seguinte: vale mais a pena estar à porta da casa do Senhor do que nas tendas da iniquidade. Então precisamos pensar assim: temos que estar na presença de Deus, mas temos que estar também unidos como povo de Deus, como igreja. Agora, não mais para ficar no átrio, mas com Jesus tendo entrado no Santíssimo Lugar. Porque nós, segundo a palavra de Deus, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Deus nos acolheu em Cristo. Agora fazemos parte do reino glorioso, do santo reino de Deus em Cristo. Amém? Então vale a pena. E quem não desfruta disso, perde. Não apenas em qualidade, mas em quantidade também, visto que valem mais do que 1000 um dia nos átrios na presença do Senhor. Irmãos,
nós queremos refletir um pouco a respeito de viver em Cristo, viver cada dia em Cristo. Foi o texto que lemos em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 14. Então, nele, a palavra de Deus nos exortou, nele, a palavra de Deus nos ordena que devemos andar dignamente ou viver de um modo digno do Senhor. Viver de um modo digno do Senhor. Como podemos viver do modo digno do Senhor? Ou seja, como podemos ter uma vida digna, aceitável por Cristo, ou digna dele? É andando com Ele, é andando como Ele andou, tendo a mente de Cristo, é fazer as mesmas obras dele, ou seja, praticar uma vida justa, uma vida santa, uma vida de amor, uma vida pautada pela verdade, uma vida que reflete a imagem e a semelhança do nosso Deus. Então devemos andar de um modo digno do Senhor, devemos viver de um modo digno do Senhor. Para isso precisamos viver em Cristo, porque Cristo deve ser a nossa vida. E desta forma nós precisamos viver de forma a ter renunciado ao nosso eu. Como Jesus disse: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Poderíamos pensar da seguinte forma: se alguém quer viver de modo digno do Senhor, não deve viver segundo o seu ego, mas precisa viver em Cristo, precisa viver segundo a cruz de Cristo, porque, como Jesus disse, devemos tomar cada dia a nossa cruz e segui-lo. Notem que seguir a Jesus significa que Ele vai sempre adiante de nós, Ele é o caminho. Jesus não se coloca por detrás para nos impelir, Jesus vai à frente para nos guiar. Desta forma, nós precisamos olhar para Jesus, como disse o escritor aos Hebreus, olhando para Jesus, autor e realizador da nossa fé. Precisamos olhar para Jesus, porque a partir do momento que tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos enxergar apenas o mundo com todas as suas concupiscências, todas as suas inclinações pecaminosas, e vamos ficar perdidos, porque estaremos à mercê da nossa própria vontade. E interessante quanto a isso é o seguinte: como crentes, como filhos de Deus, já não vivemos mais como queremos, já não fazemos mais o que queremos, porque se vivermos o que queremos, ou segundo a nossa vontade, não seremos espirituais, seremos carnais, porque a vida em Cristo é uma escolha permanente de renúncia do nosso eu e de levar cada dia a nossa cruz. Eu preciso estar crucificado com Cristo para o meu eu preciso estar crucificado com Cristo para o mundo, e eu preciso estar crucificado com Cristo para o diabo também, porque ele está a todo tempo ao meu derredor, à minha volta, rugindo e bramando como um leão, procurando um momento oportuno para me engolir vivo ou para me tragar. Então, precisamos andar e viver em Cristo, olhando para Cristo, e assim nós vamos poder agradá-lo em tudo. E uma coisa muito importante que o Senhor está nos falando aqui em sua palavra, é que nós não vamos viver em Cristo com a nossa própria sabedoria e força. Nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo, ou seja, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória,
em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, ou seja, capazes, à parte que vos cabe de herança dos santos na luz. Somos conduzidos pelo Espírito Santo. Devemos andar e viver pelo Espírito Santo de Deus, meus irmãos queridos, irmãs queridas, porque assim vamos poder agradar a Deus em tudo, viver de um modo digno dele, viver de um modo digno do Senhor. Então, viver de um modo digno do Senhor, vivendo cada dia em Cristo, nada mais é do que viver em comunhão permanente com Ele. Viver em comunhão permanente com Cristo. E nessa comunhão permanente, eu ouço o que Ele me fala. E Ele ouve o que eu lhe falo. Ou seja, pela leitura da Bíblia e a meditação nas Sagradas Escrituras, o Senhor Deus estará sempre falando comigo para me instruir na justiça, para me educar na verdade, para que eu seja preparado para toda boa obra, sendo perfeito na pessoa de Cristo. Então a palavra de Deus me santifica, a palavra de Deus, ela também me faz evitar o pecado, não apenas me mostra o meu erro para que eu me purifique em Cristo, mas também ela me mostra o pecado para que eu o evite, para que eu não desobedeça a vontade de Deus. Então, preciso em todo tempo ouvir o Senhor. Mesmo quando eu não estou lendo a Bíblia, a sua mensagem estará na minha mente, no meu coração, e o Espírito Santo me fará lembrar dela. Porque esta é uma das tarefas do Espírito Santo de Deus na minha vida, me guiar em toda a verdade. Mesmo quando eu não estou lendo as Escrituras para que Ele esteja falando, Ele estará me lembrando as Escrituras, para que eu me centralize, ou seja, viva de um modo digno do Senhor, em obediência à sua palavra. Mas, como toda comunicação não é uma via de mão única, ou seja, não é somente Deus quem me fala, eu também posso falar com Deus, e o Senhor Deus me deu esse privilégio chamado oração, para que em todo tempo eu esteja em diálogo com Ele, porque esta é a mensagem de Deus a respeito da oração: orai sem cessar, ou seja, estejam em todo tempo em oração, ou seja, estejam em todo tempo em comunhão com o Pai, na pessoa de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então, orar, ouvir e meditar na palavra de Cristo, isso faz parte de uma comunhão permanente com Ele. Mas o que tudo isso significa para mim ou para você? Significa que nós somos adoradores. Nós devemos adorar e honrar permanentemente ao nosso Deus, nos consagrando a Ele. Irmãos, nós temos diante de nós dois altares. Nós temos um altar que é o de Deus, e temos um altar que é o do mundo, que tem várias facetas, como a vontade de Satanás, a vontade da carne, a soberba da vida. Tudo isso está dentro do altar do mundo. Então, quando eu e você nos colocamos diante de Deus para poder viver segundo a sua palavra, ouvindo-a, e também em oração, estarmos sempre em diálogo com o nosso Deus, então o que acontece é o seguinte: nós seremos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus por causa do nosso modo digno de viver para Ele, sobretudo em adoração. Em adoração. E nós vamos adorar a Deus em todo o tempo, aonde estivermos, seja na sua casa, no seu trabalho, andando na rua ou no seu veículo, mas vamos adorar a Deus como igreja, na congregação dos santos, o reino da luz, ou seja, o reino de Deus, o reino de Cristo. Então, viver cada dia em Cristo é viver em comunhão permanente com Ele, é viver cada dia nele para servi-lo com amor e alegria, e isso em todo o tempo. Irmãos, não tem nada na nossa vida que é para nós e as outras coisas são para Deus. Infelizmente, às vezes é isso que acontece. Vivemos a maior parte do tempo em função de nós mesmos
e dedicamos a Deus apenas parte da nossa vida, quando nos dispomos a parar um pouco para ler a Bíblia ou orar, ou mesmo quando não fazemos isso, nós nos satisfazemos em estar presente em um dos cultos como mero espectador ou meros espectadores. E assim, em vez de adorar, nós somos simplesmente palco e não coadjuvantes com o próprio Cristo na adoração ao Pai. Porque toda adoração, e mesmo quando nós oramos, irmãos, tudo é feito por meio de Cristo. Não há nenhuma atenção do Pai, não há nenhuma receptividade do Pai da nossa oração, da nossa pessoa, que não seja por meio de Cristo, porque sem Ele nós não podemos ir ao Pai. Porque sem Ele nós não podemos ir ao Pai, porque nós não podemos chegar diante de Deus com a nossa justiça própria, ou em nosso próprio nome. Nós precisamos da cruz de Cristo, do sacrifício dele. E é por causa da justiça de Cristo que Deus nos tem justificados pela fé, para pleno perdão dos nossos pecados, uma nova vida, a vida eterna. É por causa da justiça de Cristo que Deus, nosso Pai, nos tem aceitos na sua comunhão e nos tem dado o seu Santo Espírito para que habite em nós, sendo nós o seu templo, para que em todo o tempo sejamos conduzidos pelo Espírito Santo para a glória de Jesus e por meio dele a glória do Pai Celestial. Então, nós vamos servir ao Senhor. Como você vai servir ao Senhor? O seu culto é um serviço dedicado ao Senhor, é um sacrifício de louvor, é um sacrifício de adoração, mas você também tem o sacrifício de boas obras, a sua vida útil ao reino de Deus, sua vida útil aos irmãos, no cuidado comum uns dos outros, mas também uma vida de boas obras, quando Deus pode usar a nossa vida para abençoar a vida de outros, mesmo que não sejam membros ou participantes do seu povo, para que Deus demonstre por meio das nossas vidas a sua graça, o seu amor, a sua bondade. Irmãos, tudo isso é um grande privilégio. Isso não é uma coisa que fazemos para Deus como se estivéssemos fazendo um favor para Ele. Na verdade, nós precisamos de Deus em todo o tempo. E todas estas coisas que vivenciamos é para o nosso próprio enriquecimento espiritual, para a nossa maior intimidade com Deus, nosso Pai, para que Cristo seja glorificado na nossa vida e a nossa vida seja glorificada nele, à medida em que nós nos tornamos semelhantes a Cristo, nos seus sentimentos, na sua vontade, nas suas obras e na adoração e glória ao Pai Celestial. Então, nós devemos com alegria e com amor servir ao nosso Deus. E não é simplesmente cumprindo uma obrigação religiosa de estar presente no culto, ou uma obrigação de fazer a tarefa que nos foi dada numa das obras de cargo da igreja, mas é servir ao Senhor com alegria. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, faze-o com alegria, e sobretudo, não perca o tempo. Como Jesus disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, eu devo fazer a obra de Deus, porque eu desci do céu, não foi para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E então eu devo fazê-la enquanto estou aqui, porque depois que vem a noite, depois que vem a morte, eu já não vou estar aqui mais presencialmente para fazer o que eu devo fazer. Embora Jesus é muito mais do que um ser humano comum como nós, ele é Deus. Então ele continua presente em espírito e em verdade conosco, e as suas obras continuam sendo feitas agora por meio de nós, a igreja, a qual ele escolheu para poder ser agência do seu reino, e deu a cada um de nós o ministério de ser testemunhas dele, de fazer discípulos, mas sobretudo, sendo acima de tudo, discípulos fiéis, honrados, dignos dele, pelo evangelho dele na nossa vida. Então, olha,
Se Jesus pode continuar conosco em espírito e verdade aqui, eu e você não podemos estar mais aqui, nem fisicamente, porque temos morrido, nem espiritualmente, porque o Senhor não permite mais que isso aconteça. Tanto que Ele proíbe quem queira fazer consulta aos mortos. E se alguma coisa acontece nessa direção, duvide disso, porque se o Senhor Deus disse para não fazer, é porque não está certo como a pessoa imagina dar certo. Então, tudo vai ser um engano a partir dessa premissa das Escrituras Sagradas. Irmãos, viver cada dia em Cristo é você viver para o céu, é você viver para a glória eterna com Cristo, viver para o céu. Como é importante isso? A nossa vida aqui na terra termina na morte. A nossa vida com Deus não termina na morte, porque ao morrer estaremos indo de encontro ao nosso Pai Celestial. Estaremos sendo conduzidos pelos anjos ao seio de Abraão, que é o mesmo que o paraíso, a presença de Deus. A santa cidade, a nova Jerusalém, que está sendo construída no céu e que um dia será plantada na terra, na nova terra. E vamos estar com o Senhor para sempre. Esta é a esperança e a certeza do crente. Você tem certeza da sua salvação? Por que pergunto isso? Porque tem muita gente que ainda não possui essa certeza. E eu fiquei um pouco estarrecido ao ouvir de uma certa pessoa dizendo que é um pouco exagero também, porque mesmo que seja verdade em grande parte o que ele disse, não há igreja para Jesus voltar, porque se mais de 50% de pastores e líderes não têm certeza de sua salvação, estão ensinando Bíblia para quê? Se o nosso alvo é a salvação em Cristo e agora com Ele na eternidade. Então muitas pessoas não têm essa certeza, e pessoas que estão ministrando, que não têm essa certeza, não têm o que oferecer, porque não têm um relacionamento de salvação com Cristo, não têm vida com Cristo. Podem ser bons pregadores, sim, podem ser bons administradores, sim, mas serão sempre falsos mestres, sempre falsos profetas, com uma aparência de um mestre de verdade. Como Jesus disse, os falsos profetas, eles se parecerão com os profetas de verdade. Cuidem para que vocês vivam por meio da verdadeira fé que vem pelo Evangelho. Irmãos, quero concluir essa reflexão com as seguintes orientações. De que forma devemos viver cada dia em Cristo? Primeiro, conservar a vida sempre livre de pecado e da condenação. Na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 26 ao 31, ele faz uma advertência muito séria. 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Irmãos, Jesus morreu uma vez só pelos nossos pecados, para que fôssemos livres da sua escravidão, para que fôssemos livres de sua condenação. Mas aqui ele está advertido: viver deliberadamente no pecado. O apóstolo João diz o seguinte: aquele que é nascido de Deus não pode, em hipótese alguma, viver mais em pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, ou não vive pecando por hábito. Então, o pecado que às vezes acontece na nossa vida é um acidente, foi apenas um momento de ignorância, ou foi uma atitude deliberada, sabedores da verdade, da orientação clara da palavra de Deus, e assim assumimos uma postura de vontade própria, de desobediência.
É isso. Então não restará mais sacrifício. Sabe o que acontece quando nós desobedecemos deliberadamente a Deus? Está querendo dizer aqui o seguinte, que nós ultrajamos o Espírito da graça e nós profanamos o sangue de Cristo, o sangue da aliança, com o qual somos santificados. E Deus, Ele não deixará passar isso impune. Não estou querendo aqui definir a certeza ou não da salvação sua, mas eu estou querendo te alertar para o fato de que, se você está em Cristo, a sua vida agora é Cristo que governa você. A sua vida é agora de comunhão permanente com Ele. A sua vida agora é de adoração permanente a Deus. Você presta culto e serviço a Deus com amor e com alegria. Não é mais a sua vontade, a sua vida, é a vontade de Deus, a vida de Cristo em você. Lembre-se disto. E lembre-se disso porque estamos vivendo os últimos tempos. E lembre-se disso porque a falta de fé, de amor e de espiritualidade são os elementos mais constantes desse tempo. E você pode ser envolvido ou envolvida nesta situação, de forma que você nem perceba que está lutando contra Deus, em vez de estar fazendo a sua vontade. Muitas vezes você pode pensar, eu estou fazendo a vontade de Deus, mas você está fazendo a vontade da carne e pecando contra o Senhor. O Senhor é aquele que ama e que corrige os seus filhos. Se você precisar disso, Ele vai fazer porque te ama. Vai doer? Vai, mas Ele vai precisar de fazer isso porque te ama. Agora, se você deliberadamente peca, ou vive pecando habitualmente, e você não tem disciplina, então olha, converta-se, porque nenhum pai corrige alguém que não seja seu filho. É isso que o escritor aos Hebreus declara. Como é que eu posso dizer que eu sou filho de Deus? Ou você pode dizer que você é filho ou filha de Deus? Olha, eu criei e recebi Jesus como meu Salvador. Então eu sou filho de Deus. Mas o que me caracteriza como filho de Deus? Está lá em Efésios 5:1. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ou seja, vamos viver em Cristo, vamos viver de modo digno dele. Então, devemos conservar a nossa vida sempre livre de pecado e da condenação, livre de toda a obra do diabo. Irmãos, não se enganem, o diabo pode usar qualquer um de nós. Ele não usou Pedro? Pedro, logo depois de ter feito a sua declaração de fé, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Jesus teve que repreender Satanás na vida dele. Para trás de mim, Satanás, que ele certo escama. Por quê? Porque Pedro, usado por Satanás, queria desviar Jesus da cruz. Então, em Cristo, nós devemos ser livres de toda a obra do diabo, sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Eu quero que vocês entendam que toda a obra da carne, que é contrária à palavra de Deus, e que nos faz tropeçar no Evangelho de Cristo, é uma obra maligna. E essa obra maligna está sendo incutida em nós e por nós sendo realizada, porque ela não honra, não glorifica o Senhor. E nós devemos ter total cuidado a respeito dessas coisas, irmãos. Podemos até ser envolvidos nisso por ignorância, ou por certa incredulidade, ou por certo soberba da vida. Eu estava pensando, por que Deus não vai permitir que nenhum orgulhoso entre no céu? Porque se esse orgulhoso entrar no céu, ele vai querer também mandar em Deus, né? Porque o orgulho é um excesso de altivez, é um excesso do ego, que se acha dono do seu próprio destino. Por isso que a palavra de Deus diz, ele abate os orgulhosos e ele eleva os humildes. Que possamos, irmãos e irmãs, viver cada dia em Cristo, que é o propósito de Deus para a nossa vida, sermos espirituais, ou seja, conduzidos pelo Espírito Santo, centralizar a nossa vida em Cristo e viver conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a sua palavra. Então, com Cristo, irmãos, nós somos salvos e temos a vida eterna. Com Cristo, o nosso destino é o céu, a casa do nosso Pai eterno. Agora, sem Cristo, tudo termina no inferno.
Anota isso. Sem Cristo tudo termina no inferno. Com Cristo seremos com Ele glorificados como filhos de Deus para a glória eterna com Deus. Amém? Que possamos viver cada dia em Cristo, porque essa é a vontade de Deus e essa deve ser a vontade de cada um de nós. Que Ele nos abençoe. Vamos orar e assim encerrar a nossa reflexão no momento. Pai eterno, obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado porque o Espírito Santo nos instruiu. Obrigado porque pudemos aprender mais uma vez sobre uma vida digna do Senhor Jesus, uma vida de honra e de glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos humildes e submissos ao Senhor. Dá-nos um coração quebrantado, Pai, para que assim possamos reconhecer que o poder, a honra e a glória pertencem ao Senhor, que só o Senhor é Deus e que sem o Senhor não somos nada e nada podemos fazer. Nos abençoa e que possamos ser, segundo o seu coração, dignos do Senhor Jesus, dignos de fazermos parte do seu reino glorioso e de luz, herança nossa em Cristo. Abençoa-nos e nos conduza nesse dia, e em tudo o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus eu oro.